Maravilhosa. O salário será corrigido acrescido do com muito carinho. De final de ano, Edinho. Instituto de... Como ponto de partida. Sobre esse fim de semana... Final de ano. Conta grande. Tudo não, it's pretty. Olá, a nossa aula de hoje vai nos levar para os princípios básicos da difração e da interferência. Nós fazemos os dois fenômenos juntos porque estão muito ligados uns ao outro. Mas vamos ver, primeiro, o que é a difração. Professor, difração não é um conceito que já vimos em ótica? Realmente, como nós já discutimos várias vezes com vocês, a luz tem dupla natureza. Uma parte que você considera corpuscular e a outra parte que você considera ondulatória. Observe que no fenômeno da difração, o que nós imaginamos até hoje é que é um efeito ondulatório. Então vocês vão ver aqui, nós vamos mostrar vários efeitos de difração usando luz. Mas observe que a situação é ondulatória, vale para qualquer onda, vale para som, vale para luz, também vale. Mas, como alguns fenômenos são mais facilmente identificáveis usando luz, nós vamos trabalhar também com a onda luminosa. Mas lembre-se, vale a dualidade corpúsculo-ondulatória, isto é, a luz tanto tem fenômenos tipicamente corpusculares, que você já estudou lá na óptica geométrica, como tem aqui fenômenos tipicamente ondulatórios. Então, vamos ver a difração. Como é que você conceitua a difração? Conceituamos a difração como sendo o desvio que aparece numa onda quando ela passa por um obstáculo, uma fenda ou um orifício de pequenas dimensões. Começa aí já o problema. O que se chama de pequenas dimensões? Alguns autores consideram pequena dimensão até 10 vezes o comprimento de onda. Para outros, deve ser a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda. Então, ficamos por aí. Você deve ter um obstáculo, uma fenda, um orifício pequeno em relação ao comprimento de onda. Então, observe. Vamos pegar uma onda plana. Lembram-se, onda plana é aquela, por exemplo, na superfície de um lago, na superfície da água. Vamos mostrar o desenho que vocês já conhecem, as cristas, os vales. Nós colocamos aqui esses pontos em verde e esse em amarelo para significar que nós colocaríamos aqui uma vareta amarela assim, ó. Aqui, uma vareta amarela assim. Aqui teria uma vareta verde. Então, as varetas verdes representam as cristas. As varetas amarelas representam os vales. Perceberam? Distância entre duas varetas verdes é distância entre duas cristas, é o comprimento de onda. Distância entre uma vareta verde e uma vareta amarela representa meio comprimento de onda. Agora, isto é o tanque de ondas. Nós estamos olhando de lado. Eu vou agora olhar isso aí de cima. Como a vareta está perpendicular aqui, olhando de cima, então olha lá o que eu vejo. As varetas verdes, as varetas amarelas. Significando que a onda está saindo aqui, entrando lá para o fundo do quadro, saindo aqui, entrando para o fundo do quadro e assim por diante. Isto é, a onda está nesse plano perpendicular ao quadro. Mas fica mais fácil a visualização quando eu faço assim. Então, observem, daqui até aqui eu tenho um comprimento de onda. Daqui até aqui eu tenho um comprimento de onda. Daqui até aqui também tem comprimento de onda. Agora, daqui até aqui eu tenho meio comprimento de onda. Então, agora, vamos observar estas ondas sofrendo uma difração. Isto é, encontrando o obstáculo. Olha lá que coisiquinha engraçada. Perceberam? Esta onda, ela tinha esta direção de propagação. Lembrou-se?
direção de propagação é sempre perpendicular à frente de onda. Está lá, a frente de onda seria isto, então, direção de propagação está aqui, perpendicular. Quando ela chegou nesse obstáculo pequeno em relação ao comprimento de onda, o que aconteceu? Ela abriu. Além de ter esta direção de propagação que ela já tinha, aparecem novas direções de propagação. Então está aí o que é a difração. É o fato da onda contornar um obstáculo. Então, isso daí é importantíssimo para nós. Observe que acontece nos obstáculos, nas fendas e nos orifícios de pequenas dimensões. Observe, então, o que acontece quando passa por um orifício pequeno. Olha lá. Direção de propagação, esta, mostrada pela seta. Quando chega aqui no orifício, o que acontece? Ela abre. Então, além de ter a direção de propagação, que já tinha, ela passa a ter outras direções de propagação. Você já deve ter feito a experiência disso, né? Se não fez, se quiser fazer, é fácil. Vá para um quarto escuro, uma lanterna. Coloque uma folha de papel fechando completamente a lanterna, de tal maneira que se a lâmpada estiver aqui, você feche formando como se fosse um cilindro do papel. Depois, aponte para uma parede. Você vai ver a mancha luminosa dada pela lanterna na parede. Mas se você ficar do lado, você consegue até ler um livro. Por quê? Porque quando a luz sair desse cone, ela vai sofrer difração. Então, além daquela direção de propagação que ela tinha, ela tem outras direções de propagação. Você pode fazer experiência também com som. É fácil. Fique na frente de uma porta aberta, falando com um colega. O colega ouve? Sim. Aí, coloque-se fora da frente da porta e o colega na mesma posição. Ele continua te ouvindo? Sim. Por quê? Porque a onda sonora que você está emitindo, ela vai contornar a parede. Como contorna a parede, ela chega até o ouvido do seu colega. Então, como você está vendo, o fenômeno de difração é justamente isso. É o fenômeno que você tem de mudança na direção de propagação de uma onda quando passa ou por um obstáculo, um orifício ou uma fenda de pequenas dimensões. Observe que esse fenômeno, quase sempre, ele vem acompanhado da interferência. Esse daqui, precisamos tomar cuidado com ele. Não é difícil, mas muita atenção para a gente não perder nada. Então, observe. Vamos considerar aqui uma situação semelhante à que mostramos anteriormente. Então, eu tenho aqui um orifício. Nesse orifício, quando essa onda plana passa, ela abre, como se isto daqui, princípio de Huygens, fosse uma fonte secundária, fosse uma fonte emissora. Então, observe, aqui eu tenho as ondas difratadas por esse obstáculo. Eu vou colocar aqui na frente um outro anteparo, uma parede, provida de dois orifícios. Perceberam? Só que, observe, como eles estão bem pertinho do outro, eles formarão, a partir desta frente de ondas, princípio de Huygens, novas difrações. Então, observem agora que isto aqui vai funcionar como se fosse duas fontes separadas. Mas, pensando em termos de luz, são duas fontes oriundas da mesma frente de onda. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas estarão obrigatoriamente na mesma fase. Além disso, elas terão a mesma frequência. Elas serão coerentes. Então, observe que agora as fontes F1 e F2 emitem ondas que, após passar pelo orifício, sofrendo difração, começam a interferir uma na outra. Perceberam? Quando se estuda óptica geométrica, a gente estuda um princípio chamado princípio da independência dos raios.
Um raio passa por dentro do outro como se nada tivesse acontecido. Aqui nós estamos mostrando que a luz interfere uma com a outra. Agora, por que que lá nós dissemos que os raios eram independentes? Aqui estamos dizendo que um interfere no outro. Porque lá a gente pensava em corpúsculo. Lá, na óptica geométrica, vale a teoria corpuscular. Aqui não, vale a teoria ondulatória. Foi justamente essa experiência que foi quem fez com que os cientistas da época mudassem de ideia a respeito da luz. Por quê? Porque quando Newton lançou a teoria corpuscular, ele teve uma repercussão ótima. Os físicos da época acharam perfeita. Mas quando nós conseguimos esse efeito de difração, de interferência, que é típico de onda com a luz, vocês veem que realmente aqui começou a se pensar, na luz tinha que ser obrigatoriamente uma onda. Hoje em dia nós sabemos que as duas teorias se completam. Isto é, o que nós temos hoje para a luz é uma dupla natureza. Então observe, aqui a interferência luminosa. Vamos tomar cuidado com isso? Observe, eu repeti aqui nesse desenho só aquela parte fronteira. Então eu tenho aqui aquele anteparo com os dois orifícios e agora eu coloquei ali na frente uma outra tela, um anteparo branco. Observe o que apareceu lá. Uma série de linhas brancas e outras negras. Isto é, o que eu tive ali foi interferência. As linhas claras representam a interferência onde há soma de efeitos luminosos. As linhas escuras representam a interferência onde há destruição de ondas luminosas. Começaram a perceber? Eu tenho então ali uma superposição de ondas. E vamos mostrar agora que essa superposição é tal que, uma hora, é uma superposição que dá aumento da onda, outra que dá diminuição do que da onda mesmo? Da amplitude, da energia da onda. Então, vamos lá com muita calma agora, bem devagarzinho. Observe, se eu considerar as duas fontes coerentes, F1 e F2 aqui, o ponto do meio é um ponto branco, é um ponto com bastante luz. Observe que nós colocamos aqui em vermelho, em azulzinho, os caminhos percorridos pelas ondas vindo dessas fontes F1 e F2 até o anteparo. Observe que agora isso aqui é um caminho, é uma coisa geométrica, é uma distância. Observe então que aqui o que eu tenho é uma situação, outra vez, semelhante a esta. Então, eu tenho várias situações. Observe, aparecem regiões claras, regiões escuras, regiões claras, regiões escuras. Por exemplo, observe, outra vez uma região escura. Então, por que que isso está acontecendo? Estão percebendo que este caminho, o vermelho, nem sempre é igual ao caminho azul? Observem que, lá pelas tantas, uma onda anda mais do que a outra. Então, vamos analisar isso sob um aspecto mais matemático. Então, observem. Primeiro, o máximo central. Observe esta região bem cheia de luz e tal que ela está praticamente no meio dessas duas fontes. O que quer dizer isso? Que este caminho percorrido pela fonte F1, isto é, pela onda gerada pela fonte F1, está em vermelho. O caminho percorrido pela de baixo está em azul. Esses caminhos são iguais. Se os caminhos são iguais, significa o quê? Observe, olha lá, a F1 e a F2 chegando juntas. Observe, se elas chegam juntas, o que acontece aqui? Uma superposição. Que tipo de superposição? Aquela superposição onde há o aumento da amplitude, porque ambas são positivas. Então a soma das duas amplitudes vai dar o quê? Vai me dar uma onda assim, ó. Perceberam a soma das duas?
Então, no máximo central, a distância que existe entre os caminhos vale 0 lambda sobre 2, vale 0. Os dois caminhos são iguais. O vermelho e o azul são geometricamente iguais. Então, observem lá o máximo central. Vamos observar agora esta região escura. Vamos chamá-la, então, o primeiro mínimo. Observe, se aqui, nesta região central, os caminhos eram iguais, agora, o caminho de baixo é um pouquinho maior que o caminho de cima. Então, a onda que vem daqui, ela anda um pouco mais do que a onda de cima. O que quer dizer isso? Quer dizer que esta onda chega, a outra chega depois. Perceberam o que vai acontecer? Olha lá. Vai haver aqui, o quê? Uma superposição. Agora, esta amplitude é positiva, essa é negativa. O que acontece? Uma destrói a outra. Então, se uma destrói a outra, qual é o formato da corda? Ah lá, o formato da corda, da onda, do que você quiser, vai ser o quê? Aqui, uma parte do pulso, e aqui, desapareceu. Então, se eu pensar em termos de luz, aqui é a região escura. Então, é a região com pouca luz. Então, se essa é a posição chamada de primeiro mínimo, qual é a diferença entre o caminho percorrido pela vermelha e pela azul? Perceberam que isso daqui é meio comprimento de onda? Então, olha lá, a diferença entre os dois caminhos é uma vez meio comprimento de onda. Vamos pegar uma outra situação. Já pegamos o máximo central, já pegamos o primeiro mínimo. Vamos pegar esta região. Essa região é uma região clara, é uma região que tem luz. Então, é uma região de máximo. Como aqui era o máximo central, esse era o primeiro mínimo, esse então, nós o chamamos de primeiro máximo. Perceberam que tudo que eu estou fazendo para cima, vale para baixo. Só que não vale a pena a gente ficar repetindo, mas é exatamente igual. Então aqui, primeiro máximo. Outra vez, notaram que a vermelha anda menos ainda do que esse caminho azul? Então, o que acontece? Vamos observar lá. Ó, como a vermelha andou menos, ela chega quando a azul já está lá. O que quer dizer isso? Perceberam o que vai acontecer daqui para frente? Somam-se as amplitudes. Lembra-se? É superposição. Então, se somam-se as amplitudes, observe. Ó, aqui nada. Daqui para frente soma. Então, é uma região clara, é uma região de luz. Então, pergunta, qual é a diferença entre o caminho vermelho e o caminho azul? Olha a diferença entre os dois caminhos aqui. Se isso é meio lambda, isso é meio lambda, a diferença entre os dois caminhos é 2 meios lambdas, 2 vezes lambda sobre 2. Observaram que isso é o primeiro máximo. Notaram que começou a somar aqui. No máximo central começou aqui. Lembram-se? O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma região clara, mas não é tão clara quanto o máximo central. Então, cuidado, não tem tanta soma de luzes como o caso do máximo central, mas ainda é clara. Vamos pensar nesta outra região aqui. Esta era o máximo central, primeiro mínimo, primeiro máximo. Aqui, o segundo mínimo, região escura, região com pouca luz. Outra vez, olha lá, o caminho percorrido pela onda que vem da F1 em vermelho, caminho percorrido pela onda que vem da F2 em azul. O que se nota? É região escura. O que significa isso? Eu tenho que ter uma soma de amplitudes tal que uma seja positiva e outra negativa. Vamos conferir? Observe, se realmente a vermelha anda menos que a azul, olha lá o que acontece com ela. Ó. Perceberam? Olha lá, daqui para frente elas vão se anular. Notaram? Então, vai haver região de pouca luz, mas pergunto, vai ser igual ao primeiro mínimo?
Não. No primeiro mínimo, começou a se anular daqui. Então, aqui já anulou. O que quer dizer isso? Que é uma região escura, mas não tão escura quanto a anterior. Perceberam que a mesma coisa estava acontecendo com a clara? Era uma região clara, mas não tão clara quanto a anterior. Então, cada vez vai diminuindo mais a possibilidade de você ver se está mais ou menos claro. Mas você consegue descobrir onde tem região de claro, onde tem região de escuro. Observe que aqui, então, no segundo mínimo, o formato da onda resultante será esse. Não mexeu aqui, daqui para frente destruiu. Então a pergunta, qual é a distância entre os dois caminhos? A distância entre os dois caminhos vai ser 1, 2, 3 meios lambdas. Então 3 vezes lambda sobre 2. E se a gente fizesse ainda o segundo máximo, outra vez, máximo central, primeiro máximo, segundo máximo. Primeiro mínimo, segundo mínimo. No segundo máximo, o que acontece? Outra vez, observe, este caminho geometricamente é maior que aquele. Então, o que vai acontecer aí? Perceberam? Olha lá, vai haver uma chegada da vermelha depois da azul. Quer dizer que o caminho vermelho é maior, em termos geométricos, do que o outro. Então, observe, o que eu tenho aqui? Aqui, nada, nada. Daqui para frente, vai haver soma de amplitudes. Vai haver, obrigatoriamente, o quê? Uma interferência. Então, qual será o formato da corda? Nada, nada, daqui para frente aumenta a amplitude. Perceberam quanto vale a distância entre os dois caminhos? A distância entre os dois caminhos vale 1, 2, 3, 4 lambda sobre 2. Perceberam? Juntando tudo isso que nós vimos, o que a gente pode então dizer? Vamos lá. Quando é que ocorre situação de máximo? Nós chamamos uma interferência construtiva. Na situação de máximo, você viu, apareceu quando a diferença entre os caminhos era 0 lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2, 4 lambda sobre 2, extrapolando, 6, 8, 10. Isto é, nos números pares de semicomprimento de onda. 2n é um número par, admitido. N igual 0, 1, 2, um inteiro qualquer. Então, observe, a diferença entre os dois caminhos para se ter uma interferência construtiva nesta situação apresentada é que essa diferença seja um número par de semicomprimentos de onda. Observem agora o que acontece naquela outra situação. Uma situação do mínimo. Acontece o quê? A interferência destrutiva. Realmente, a luz destrói uma a outra. Então, quando é que acontece isso? Nós mostramos no desenho. Quando a diferença entre os dois caminhos é 1 vez lambda sobre 2, 3 vezes lambda sobre 2, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Isto é, quando a diferença entre os dois caminhos é um número ímpar de semicomprimentos de onda. Observe que isto daqui é um número ímpar, admitido o n, 0, 1, 2, um inteiro qualquer. Então, perceberam? Quando n igual a 0, o d é 1 lambda sobre 2. Quando n igual a 1, o d é 3 lambda sobre 2. E assim sucessivamente. Perceberam com muito cuidado que isso que eu demonstrei vale porque aquelas fontes F1 e F2 estavam todas na mesma frente de onda. E se eu fizesse uma situação deslocando um pouquinho aqueles orifícios, tal que uma fonte pegasse na linha cheia, naquela frente da crista, e outra pegasse na linha pontilhada. Perceberam que aí vai inverter tudo? Isto é, no centro, em vez de você ter um máximo central, você teria um mínimo central. Depois, em volta desse mínimo, você teria em cima e embaixo
o quê? O primeiro máximo. Só que aí, você ia inverter essas fórmulas. O que seria mínimo seria em número par de semicomprimentos de onda. O que seria um sistema de máximo ou mínimo vai variar, então, não só em função disso, como se as fontes saíram em fase ou não. Então, se elas saíram em fase, máximos para número par de semicomprimentos de onda, mínimo para número ímpar. Se elas saírem em oposição de fase, troca. Os máximos em número ímpar de semicomprimentos de onda, os mínimos dentro da situação de número par de semicomprimentos de onda. Vamos então observar o dispositivo de Young. Antes, vamos ouvir um comentáriozinho. O dispositivo de Young consiste em fazer penetrar numa câmara escura, através de uma fenda R muito estreita, um feixe de luz monocromática. Essa fenda R, funcionando como nova fonte de luz, permitirá que o feixe incida num antiparo opaco, atingindo as fendas A e B, muito estreitas e próximas, paralelas e equidistantes da primeira. Então, observe o dispositivo clássico de Young. Outra vez, aquela situação, anteparo com duas fendas. Agora, colocamos aqui a distância D como a distância entre as duas fendas. Observe, isto é bem pequenininho. Nós mostramos, não pode ser muito grande. Então, este D é pequenininho. Observe, Y vai ser a distância de um ponto qualquer. Eu vou escolher um. Vou escolher o primeiro máximo. Perceberam? Aqui estaria o máximo central, eu estou escolhendo o primeiro máximo. D grande é a distância das fontes que interferem até o anteparo opaco. Aqui eu marquei o ponto A. Perceberam? Eu vou pegar um compasso, vou colocar a ponta seca dele aqui e vou pegar com o compasso essa medida. Agora eu vou traçar um arco aqui. Perceberam? Se isto é bem pequenininho, este arco se reduz a um segmentozinho de reta. Perceberam que é uma aproximação? Então, cuidado, isto daqui é um segmentozinho de reta porque essa distância é bem pequenininha. Então, observe que daqui até aqui mede a mesma coisa que daqui até aqui. Perceberam? Por quê? Porque eu tracei com um compasso. E se isto daqui está, entre aspas, como se fosse um círculo, só que um pedaço bem pequenininho, esse ângulo é reto, esse ângulo é reto. Então, se eu chamar a este ângulo θ, este ângulo θ, eles são obrigatoriamente iguais. Sim, por quê? Porque são formados por lados perpendiculares entre si. Então, se esse é θ, esse obrigatoriamente é θ. Então, neste triângulo, estão vendo o triângulo? Nesse triângulo, este lado, como ele é oposto a esse ângulo, ele vale a hipotenusa do triângulo, que é D, vezes o seno do ângulo θ. Então, observem, como dissemos, escolhemos algo. Escolhemos o quê? P1 é primeiro máximo. Poderia escolher qualquer um deles, mas apenas para a gente facilitar nossas contas, consideramos P1 é o primeiro máximo. Então, observe, o que nós temos aqui? AF2 é a diferença de caminhos. Dzinho é a distância entre fendas. Y é o ponto do primeiro máximo. E D grande é a distância entre as fendas de um anteparo. O que vai acontecer então? Observe, outra vez o nosso desenho. Estão percebendo? AF2 é a distância entre os dois caminhos. Se lá é um ponto de máximo, significa o quê? Que a distância entre caminhos tem que dar um número par de semicomprimentos de onda. Então, seno de θ é AF2 sobre D, tirado do triângulo pequeno. A tangente de θ, Y sobre D grande. Como esses ângulos são pequenos, você sabe da matemática.
O seno é igual a tangente. Então, se o seno é igual a tangente, isto é igual àquilo. Então, AF2 sobre Dzinho é Y sobre D grande. Como AF2 é a distância entre os dois caminhos e tem que dar um número par de semicomprimento de onda e é o primeiro máximo, significa N igual a 1. Então, fica 2 vezes 1, 2 vezes lambda sobre 2. Observem que isto com isso pode ser cortado. Isto é, no lugar de F2, eu posso escrever lambda. Ou, passando esse Dzinho para lá, o lambda igual Y Dzinho sobre D grande. Perceberam que com isso nós conseguimos medir o comprimento de onda da luz? Olha, ele é muito pequenininho. É da ordem de 10 a menos 7 metros. Não há régua que seja capaz de medir isso. Mas vocês viram, o dispositivo de Young consegue. E você, se quiser, pode até construir isso em casa. Professor, tem algum exercício com exemplos do nosso dia a dia? Temos sim. Observe esta questão do Cesgran-Rio. Por que não se observa o fenômeno de difração quando a luz passa por uma janela da sala de sua casa? Ora, você sabe, a difração é fenômeno de orifício, fenda pequena. A janela é muito maior que o comprimento de onda da luz. Vamos experimentar outro exercício? Observe, duas fontes coerentes, F1 e F2, emitem ondas que interferem. Observa-se um máximo da figura nessa interferência em uma determinada direção. Como mostra a figura? Vamos mostrar a figura? Então ele diz que em algum lugar, não sei aonde, tem lá um máximo. Ele quer saber então qual é a distância que existe entre a F1 e a F2, isto é, quando eu penso no caminho percorrido pelas duas, qual das duas anda mais? Isto é, a F1, que representa a distância, que uma anda mais que a outra, vale quanto em função de lambda. Ora, se eu chamo N um número inteiro qualquer, o que eu posso afirmar de F1? Se é um máximo e as fontes são coerentes, elas estão em fase, significa o quê? Que tem que dar um número par de semicomprimentos de onda na diferença entre os caminhos. Então, observe, opção A, isso não é um número par, já que N é um inteiro. Observe, a B de bola, também não. Observem a letra C. Se isto daqui é um número par de semicomprimentos de onda, isto é, 2N lambda sobre 2, o 2 desapareceu. Então, para qualquer N inteiro, isso é verdade. Observe que as outras opções também não são números pares de semicomprimentos de onda. Então, letra E, a mesma coisa. Vamos então às nossas dicas de estudo? Cuidado! Difração é fenômeno que acontece em fenda, orifício ou obstáculo de pequenas dimensões em relação ao comprimento de onda da onda. Então, até 10 lambdas, segundo alguns autores, ou na mesma ordem de grandeza, ocorre difração, senão não ocorre. Na aula de hoje, estudamos difração e interferência. Observe, os dois fenômenos geralmente acontecem acoplados. Você, quando estudar a interferência, você tem que ter os conhecimentos básicos de difração. Então, difração e interferência são fenômenos tipicamente ondulatórios. Bons estudos! Colega, essa aula é uma aula pesada. Os nossos alunos têm grande dificuldade nela, especialmente pela parte matemática da coisa. Lembre-se de comentar com eles a situação de aproximação para pequenos ângulos
do seno igual à tangente. Mostrar para eles também que a situação aí só funciona quando aquela distância d minúsculo é bem pequenininha. Então, realmente, isso vai obrigar a que aquele ângulo θ seja um ângulo pequeno. Também convém bater bem com eles a situação em que você traça com um compasso aquela curva e ela se aproxima de um segmento de reta. Pelo fato de ser um trecho de uma circunferência, aquelas distâncias do ponto P1 a F1, do ponto P1 até F2, passando pelo ponto A, observe que ali o que você tem são raios de círculo. Como são raios de círculo, eles são perpendiculares à curva. Então, você fica com um triângulo ali engraçadíssimo. Um triângulo que tem dois ângulos de 90 graus. Observe que, na realidade, é aproximação. É que não é exatamente isso. É que é um ângulo que está perto de 90, o outro está perto de 90 e o lá de cima, lá do P1, está perto de zero. Como você vê, a soma dos internos continua dando 180 graus.